De quantos grupos você faz parte? Tem a sua família, os seus amigos de infância, os amigos do trabalho, o pessoal da balada e por aí vai. As pessoas normalmente fazem parte de vários grupos ao longo de suas vidas, e isso não é por um acaso, já que, como falamos em um vídeo anterior, a necessidade de vínculo é uma das motivações mais básicas do ser humano. Seres humanos criam grupos com a maior facilidade do mundo, e o simples fato de você perceber alguém como parte do seu grupo ou como fora dele pode fazer toda a diferença no jeito que você pensa e se comporta com essa pessoa. Mas o que é exatamente um grupo? Um monte de pessoas em um mesmo lugar conta como um grupo? E um time de futebol? E as pessoas que por acaso estão em uma mesma fila do banco? Seria esse também um grupo no mesmo sentido que um time de futebol é um grupo? Na psicologia, fazemos a distinção entre grupos não sociais e grupos sociais. Grupos não sociais são constituídos de pessoas que estão juntas em um mesmo momento, mas não interagem visando atingir uma mesma meta. Já grupos sociais envolvem duas ou mais pessoas que interagem e dependem umas das outras para atingir algum objetivo, e é sobre esse tipo de grupo que falaremos aqui. Chamamos na psicologia de viés de favorecimento endogrupal a tendência das pessoas de favorecerem e preferirem membros do seu grupo. Por isso, de maneira geral, tendemos a gostar e favorecer mais pessoas que possuem a mesma religião, nacionalidade ou preferência política que a nossa, do que pessoas diferentes de nós nesses quesitos. Por exemplo, em uma pesquisa, um grupo de pessoas viu pinturas de Klee e de Kandinsky e tinham que dizer qual dos dois artistas eles preferiam. Ao final, as pessoas recebiam uma quantia de dinheiro para distribuir como quisessem entre os outros participantes do estudo, incluindo tanto os que preferiam Klee quanto os que preferiam Kandinsky. As pessoas tendiam a dar mais dinheiro para os que gostaram dos mesmos artistas que elas gostaram, por mais insignificante que pudesse ser esse motivo. Depois de realizar vários estudos parecidos com esse, o psicólogo Henry Tajfel chegou à conclusão de que para você perceber alguém como parte do seu grupo e passar a favorecê-lo, qualquer motivo vale, por mais aleatório ou insignificante que seja o grupo em questão. Em uma das pesquisas mais famosas e pioneiras sobre como grupos se formam e interagem com outros grupos, o psicólogo Muzaffer Sherif convidou crianças de 11 anos de idade que não se conheciam antes para fazer parte de um acampamento recreativo. Na verdade, o acampamento era uma pesquisa de psicologia, mas as crianças não sabiam disso até o fim do estudo. Antes das crianças chegarem no acampamento, Sherif dividiu aleatoriamente as crianças em dois grupos, sem que elas soubessem, e cada grupo foi colocado em uma região separada do acampamento para praticar atividades. Durante a primeira semana do acampamento, os dois grupos espontaneamente escolheram um nome para si, uma bandeira, e passaram a compartilhar práticas e preferências. Na semana seguinte, foi informado aos dois grupos que havia outro grupo de crianças no acampamento, e como resultado do interesse demonstrado pelos dois grupos, foi organizada uma competição esportiva. A hostilidade entre os dois grupos cresceu rapidamente. Depois de uma partida, os Eagles queimaram a bandeira dos Rattles, e os Rattles se vingaram indo à noite na cabana dos Eagles para insultá-los. Nenhuma violência física era permitida, e toda vez que a briga esquentava, os pesquisadores intervinham para acalmar os ânimos. Tendemos também a perceber os membros dos nossos grupos como mais diversificados e sofisticados do que os membros de outros grupos. E mais do que isso, em alguns casos, tendemos a ver membros de alguns grupos como sendo menos humanos do que os membros do nosso grupo. A desumanização é uma falha em atribuir qualidades humanas básicas a uma outra pessoa, tais como a capacidade de ter consciência, pensar e sentir. Quanto a essas capacidades, é como se a pessoa desumanizada fosse percebida como mais parecida com um animal ou objeto do que com um ser humano. O processo de desumanização é especialmente comum contra membros de grupos estigmatizados em uma determinada cultura ou que são alvo de extrema discriminação por um grupo, estimulando crenças e condutas intolerantes, radicais e cruéis contra membros desses grupos. Esses dados também são coerentes com conhecimentos produzidos na antropologia. Já se conhece há muito tempo nessa área o que chamamos de etnocentrismo. Essa é uma tendência quase universal de grupos humanos perceberem os hábitos e características do seu grupo como mais corretos, naturais e superiores aos de outro grupo, o que leva a uma maior propensão de ocorrer discriminação e hostilidade entre os grupos. Diante de todos esses vieses induzindo grupos humanos a se hostilizarem, será que podemos esperar um dia que grupos de seres humanos consigam conviver em paz? O que sabemos também por meio de pesquisas desse assunto é que é possível mudar os estereótipos e preconceitos associados com outros grupos por meio do contato. Existem estudos indicando que ao participar de atividades que demandam a cooperação entre pessoas que fazem parte de grupos diferentes e até mesmo antagônicos, é possível que as pessoas percebam semelhanças com pessoas de fora do seu grupo ou até mesmo que elas percebam os dois grupos como uma mesma entidade social, o que pode resultar em uma recategorização do grupo e redução do preconceito. Por isso, cuidado! Pois você pode estar agindo sem perceber sobre o efeito desses viés grupais com pessoas de outros grupos e deixando de conhecer e conviver com pessoas muito legais. Entre você também para o grupo de pessoas que curte e compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal.